Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu acho que vocês vão concordar comigo que nos últimos dias a temperatura política está baixando no Brasil. E eu quero comentar sobre isso, fazer alguns apontamentos. Inclusive, isso pode ter algumas ligações com as eleições de 2022, que no vídeo de hoje quero comentar sobre algumas movimentações políticas do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Lulinha e seus amigos, e parece que Bolsonaro está mais perto de ter um partido. Parece que tem um partido aí que está próximo a fisgar o coração do presidente. Mas, mesmo nesse período de calmaria, a imprensa nunca descansa e vocês estão vendo que a tal da narrativa do Gabinete do Ódio voltou com tudo. Já quero abrir o vídeo falando sobre isso. Também quero falar sobre o Supremo, falar sobre o Fux, o Alexandre de Moraes. Teve aí um ataque extremamente antidemocrático e eu quero ver se algo vai ser feito. Um cara aí falou poucas e boas do Supremo, só que foi da esquerda, né? Então a esquerda meio que pode falar tudo que eles querem. Quero falar também no vídeo de hoje sobre a esquerda, sobre a oposição. Tem algumas coisas ligadas também à pauta econômica, espero que dê tempo para falar. E aquelas coisas que eu nunca lembro de tudo, né? Falar também dos chefes do João Dória, aquele país que vocês já conhecem. E quero começar aqui já falando sobre o tal do Gabinete do Ódio. E vejam só, tudo aqui é interessante. Tudo é interessante mesmo. Não que seja algo relevante que a gente concorde, mas vejam só. Isso daqui é o Estado de São Paulo, um dos maiores jornais do país. No próprio Twitter deles, eles falam o seguinte, ó. Gabinete do Ódio dribla cerco judicial e adota novas redes sociais. Com poucas palavras, eles já estão dando a entender que pessoas estão, fugindo da justiça. Basicamente estão cometendo crimes. Pessoal, o que é que vocês entendem por driblar a justiça? Existe algo que drible a justiça que não seja ilegal, que seja algo do bem? Você percebe assim o uso, das palavras do português para tentar criminalizar pessoas. Porque o que vale é ideologia política. Eles não têm nenhum apreço pela verdade. Outra coisa interessante é você ver que isso foi publicado hoje, num domingo, na capa do Estadão. Os mais velhos devem saber que o dia de domingo é aquele dia que o jornal vinha, mais gordinho. Era é o principal dia aí, principalmente quem tinha o jornal impresso. Então, no jornal de domingo, na capa, eles fazem questão de falar do tal Gabinete do Ódio, bem destacado aqui, olha só. Gabinete do Ódio dribla cerco judicial e adota novas redes sociais. Até o subtítulo, tá pequeno porque tá a página inteira, mas dá para ler, ó. Após decisões do STF e do TSE, aliados do presidente aderem a aplicativos como Telegram e TikTok. Olha a forma como eles tentam pintar o tempo todo. E isso tem que ser visto num contexto que a CPI da pandemia vem avançando sobre os usuários, sobre os apoiadores do governo, que vai estar entregando aí o relatório nos próximos dias. Inclusive estavam pensando em convocar o filho de Bolsonaro, o Jair Renan, que é badalado no TikTok, e ainda num período que estamos próximos de ver a CPMI das fake news retornar. Mas vamos ver lá a matéria. Quando você clica na matéria no site, ele já muda um pouquinho. Sob cerco, Gabinete do Ódio age para manter influência digital. Compara essa manchete com essa outra manchete. Cara, isso aqui tá tentando criminalizar. Aqui é uma narrativa ridícula, mas já tá um pouquinho bem melhor, né? Sim, o pessoal jogou baixo, que ficou tão feio que eles... Não, muda aí no site. Muda porque tá pegando mal, mas beleza. Aí você vai ver qual é o conteúdo da matéria, né? Na mira de inquéritos do Supremo e do TSE, aliados radicais, olha a palavra, radical, porque nada radical presta, né? Do presidente Jair Bolsonaro driblam decisões judiciais para manter influência na internet. Integrantes do chamado Gabinete do Ódio, grupo que atua no Palácio do Planalto, parlamentares bolsonaristas e assessores do governo, abriram contas no TikTok, aplicativo que atrai jovens e incentivam a migração para o Telegram, rede de mensagens instantâneas. Tem uma coisa demais aqui. É proibido agora abrir conta no TikTok, nessas redes? Tem algum problema? O TikTok apareceu aí só porque o pessoal está fazendo. Eles estão preocupados com o Telegram. Só o clã Bolsonaro já conta com 1 milhão de seguidores no Telegram. Aplicativo de uma empresa sem representação no Brasil. E aqui está o grande ponto. Nele estão
o presidente e seus filhos, Carlos, Eduardo e Flávio. E olha esse final. A rede ainda é incipiente no controle de fake news. E ao contrário do concorrente WhatsApp, não impõe limites para a redistribuição de mensagens. Sabe o que eles estão querendo falar aqui? É o seguinte: esses aplicativos, as plataformas digitais, já aceitaram sentar e conversar com o judiciário brasileiro para juntos trabalharem pela saúde das nossas eleições, né? Impedir a propagação de fake news e tudo mais. E no final das contas a gente vê que isso meio que só bate em um lado. A esquerda pode falar o que quiser, nunca é classificado como mentira. A gente nunca vê um fact-checker, né, checando nada da esquerda, a coisa mais rara do mundo isso daí acontecer. O que eles querem, na verdade, é colocar os holofotes sobre o Telegram. Porque os apoiadores do governo, eles não podem ter nenhum espaço. Eles já controlam o WhatsApp, que é o mesmo dono do Facebook, que é o mesmo dono do Instagram. Eles controlam o Twitter, meu Deus do céu, né? O Redbird, o passarinho vermelho, todo mundo já sabe. As outras plataformas todas, então nem o Telegram pode ficar de fora. Não é a primeira vez que eles estão batendo nesse tema, estão batendo de forma recorrente. Então eles querem ligar, associar a imagem aí do tal do gabinete do ódio a essa situação para tentar facilitar o controle de desinformação e até ajudar, quem sabe, os fact-checkers. Criado na Rússia em 2013, o aplicativo de mensagem se tornou um canal para driblar investigações. O Telegram é atraente para campanhas de mobilização e desinformação e não tem muito como obrigar a empresa a seguir uma lei nacional, diz, olha só que interessante agora, Caio Machado, advogado, cientista social e diretor executivo do Instituto Vero. E aqui é aquele momento seguinte: se você, quando ouviu ou leu a palavra Instituto Vero e você falou, meu Deus, não acredito, você botou a mão na cabeça e falou, é um absurdo isso, parabéns, você está informado. Sabe quem é o dono do Instituto Vero? Felipe Neto. Felipe Neto. Felipe Neto. E aí, quando a gente diz a importância das ONGs, institutos e tudo mais, Felipe Neto fez essa ONG basicamente para poder dar pitaco de desinformação. Ele é um especialista. Ele é especializado em combater. Só que não é ele. Ele coloca aí o Machado, que é advogado, cientista social, que reúne pesquisadores dedicados à proteção da democracia e à construção de soluções para o combate à desinformação. É o Felipe Neto. Felipe Neto, que está construindo a democracia brasileira. Um outro filho do presidente, o Jair Renan, está no TikTok. Na rede, ele faz o papel de digital influencer e coleciona likes dos seus mais de 400 mil seguidores, participando de dancinhas e das trends, modelos de vídeo em que jovens reproduzem performance em busca de visibilidade. Qual o problema disso? É porque só pode ter pessoas de esquerda. Só pode ter pessoas de esquerda. Mas tudo bem, é do jogo, a gente já espera isso daí. A gente vai falar de Felipe Neto ao longo do vídeo. Ontem saiu uma matéria na Gazeta do Povo, na verdade ontem não, anteontem, eu fiquei surpreso primeiro que da Madalene Laxo, aí é uma pessoa que apoiou e muito o Luciano Ayan, até apareceu no vídeo com o Fábio Panuzzo, onde ele diz que ela estava ajudando a CPMI das fake news. Só que ela falou algo até interessante, que é o seguinte, fake news como business. Agências de checagem são financiadas pelas Big Tech. Redes sociais são praticamente as únicas que pagam por fact-checking e agências europeias repensam seu modelo de negócio. E ela fala o seguinte, a reflexão sobre fact-checking tem sido feita sob fortes emoções. O foco é sempre na intenção dos envolvidos. As agências têm um viés político, beneficiam alguém. Tem uma missão escondida? É uma pergunta. Especula-se muito, mas confesso não ter visto fatos que comprovem uma maquinação dos profissionais envolvidos. E é isso que eu acho interessante. Ela não viu nenhuma maquinação? É sério, Madalene? Você não viu, mas... Vou terminar de ler. Mas você não acha que eles têm viés? Eu não acho nada. Ou sei ou não sei. Isso eu não sei. Sei outras coisas. Ela sabe que os bolsonaristas compõem um gabinete do ódio. Lançou, inclusive, até uma live com o Luciano... Live não, uma série de cursos sobre a arte da seita digital, algo assim da época. Mas que a fact-checking tem viés político, você não sabe. Você não sabe, né? Essa Madalene Laxo não é mole, não. Mas tudo bem. Só que mesmo assim, mesmo passando esse pano, tentando ajudar o jogo, ainda tive que ver a Cristina Tardáguila
Ela é, eu acho que da agência Lupa, tava lá chorando. Aqui, inclusive, a resposta para ela, ó. Li, e como fundadora e dona da agência Lupa e ex-diretora da Fact Checker Net, aponta o seu equívoco. Cuidado com o que se presume sobre os demais. Seu texto não se aplica ao Brasil e seu título merece ajuste. Sobretudo, aldeia alguém que pretende falar de desinformação. Um abraço. Tá vendo? A manchete até parece que ela vai criticar, né, os fact-checkers, mas quando você vê aquela passada de pano básica, passadinha de pano básica. Para eles, a manchete tem que estar perfeita. Mas e aí? E o driblar a justiça para tentar criminalizar os bolsonaristas? Aí pode. E ela complementa, ó. Vem hoje da Gazeta do Povo mais um ataque aos checadores do Brasil. Alerto para o fato de que o texto toma por base dados supostamente europeus, sem dizer isso no título. Os checadores brasileiros vendem conteúdo, dão aulas, têm membership, investidores, fazem crowdfunding. Confie em quem checa no Brasil. Confie lá no Instituto Vero, do Felipe Neto. Nunca critique. Eles sabem o que é a verdade. Eu mesmo mostrei para vocês. O pessoal do Comprova. De onde é que você tirou que o Renan e Max podem se conhecer? Bom, essa semana a Folha de São Paulo mostrou, né, que Renan Calheiros tem um envolvimento aí, né? Talvez pode estar envolvido com a Global. Conflito de interesse na CPI, né? Bom, a Folha de São Paulo pode falar. Agora onde é que você tirou isso daí? De onde que você tirou isso daí? Ainda vai falar mais de Felipe Neto isso daí, mas vejam só. O programa vai renascer em algum outro lugar. Ameaça Diogo Mainardi sobre o Manhattan Connection. Nunca pensei que eu ia concordar com uma manchete da esquerda. Realmente, o Manhattan Connection é basicamente uma ameaça. A gente vai voltar. Meu Deus, não faço não. Por favor, para. Não faz isso comigo não, Diogo Mainardi. Não faz isso não. O Brasil já sabe. Gente, o pessoal aí tá brigando entre si. Tá brigando entre si para ver quem vai conseguir a vaguinha do Alexandre Garcia. Saiu da CNN, quer ver se pelo menos eles entram no lugar e quem sabe ainda levar para a CNN, né? O Manhattan Connection. Não vou me aprofundar muito sobre isso, mas eu quero comentar sobre essa galera porque o Mainardi aí, né? Ele é dono antagonista e também da Cruzoé. E ontem fizeram a matéria que me surpreendeu um pouco. Não é de hoje até, na verdade, que eles estão criticando aí o João Dória, meio que romperam. E eles estão comentando sobre os chefes do João Dória, na verdade a invasão deles no Brasil. O Leonardo Coutinho fez até um pequeno resumo. É o seguinte, ó. A revista Cruzoé, desta semana, publica uma reportagem que é o primeiro esforço da imprensa brasileira em entender e explicar como a influência do Partido Comunista daquele país no Brasil vai muito além do comércio exterior. Segue o link da reportagem. Entre as várias coisas relevantes tratadas nela, destaco 3. Infiltração na academia, nas universidades, penetração da imprensa, vá, e a cooptação de elites. Esta última é uma das 1001 especialidades do embaixador Yang. E a matéria fala sobre isso, não quero mostrar todas, mas já dá para adiantar. Academia eu mostro que ele falou são interessantes, mas penetração na imprensa, o Dória acabou de fechar, né, um contrato. A gente viu que ano passado a Band já tinha fechado o contrato. E algumas outras redes também de TV. Fora jornalistas, fora doações. Elites. O que é mais elite do que bilionários? Mega empresários. Qual é o grupo que reúne os mega empresários brasileiros? O LIDE, do João Dória. Então eu fiquei até surpreso, mas tudo bem. Aí tá aqui a matéria e ele fala o seguinte, ó. No quesito academia, a Cruzoé mostra como uma organização do Partido Comunista se alastrou pelas universidades brasileiras sob o pretexto de ensinar língua e cultura. A reportagem comete o deslize de ver paralelos entre a iniciativa comunista e de países ocidentais, né? Mas tudo bem, falou um tiquinho. Aí tá lá, não vou ler, quem quiser vai lá na Cruzoé ler a matéria. A ditadura comunista não trabalha apenas para exportar uma boa imagem ou mostrar que o dragão não é um bicho de 7 cabeças. O Partido Comunista está comprando influência e em expansão. Muitos países já entenderam, mas o Brasil padece de uma cegueira endêmica. E ele traz aqui uma matéria, né, trazendo algumas lições, inclusive daqui da Austrália. O que é que está acontecendo aqui? Há um excelente ponto sobre a infiltração nos think tanks brasileiros.
aqueles grupos dos intelectuais que pensam em soluções para curto, médio e longo prazo. O Partido Comunista tem conseguido escalar seus porta-vozes dentro de instituições petistas. Mas também um avanço sobre algumas das mais tradicionais e reputadas com a parceria do governo de São Paulo e o Grupo LIDE. Para entender que a visão que os comunistas têm do que vem a ser o think tank, basta ler o que eles mesmos dizem sobre o tema conforme trecho na Cruzoé. Aí diz, em seu site, o IREE cita como parceiro o Center for International Security and Strategy, o CISS, da Universidade lá de alguma coisa de Pequim. Em seu primeiro anuário, publicado em 2019, a diretora do Instituto, Fu Ying, descreve de maneira clara qual deve ser a utilidade de um think tank na visão de Pequim. O CISS tem explorado o estabelecimento de think tanks em um esforço para alcançar a atual estratégia de nós, os comunistas, e as necessidades de desenvolvimento da nação. Os think tanks devem aderir à direção política de servir ao partido, ao país e ao povo, assim como propor políticas. Enquanto o resto do mundo tem pedido mais vozes comunistas nos últimos anos, informações enganosas e manipuladas ainda são encontradas por todos os lados. Então, os think tanks devem fazer mais, falar mais, e o CISS não poupará esforços para realizar essa causa. Ficou bem simples, né? Os think tanks brasileiros têm que impor a nossa vontade, defender o Partido Comunista, ajudar na propagação das nossas ideias e das políticas públicas que irão nos ajudar. A reportagem trata da obscura relação profissional entre o Temer e a Huawei. O texto conta que os comunistas negaram terem contratado o político, mas todo mundo sabe que é verdade. Mas eles se esqueceram que uma de suas agências estatais de notícias revelou o vínculo. E essa aqui, a Xinhua, acho que é assim que se fala, é a agência que fechou o contrato com a TV Cultura, TV Dória. Eles esqueceram de apagar a página. Ai. A reportagem revela ainda que, além do CGTN, a TV Cultura de São Paulo firmou acordo com outra estatal comunista, se informar na fonte própria, que é aqui, a mesma Xinhua. A mesma. E eu fiz a questão de destacar uma coisa, Quando se fala do IREE, que tá aqui, a outra vertente do avanço chinês se dá entre os think tanks, integrantes do Partido Comunista sendo constantemente blá 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 blá. O Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IREE, é talvez a entidade brasileira que mais tenha dado espaço para o embaixador Yang Wanming e outros representantes do partido. E o mais interessante de tudo é o seguinte: o presidente do IREE é o Alfrido Vardi. O Alfrido Vardi. Sabe o que é o Alfrido Vardi? Ex-chefe do Sérgio Moro. Primeiro chefe do Sérgio Moro quando ele deixou o governo Bolsonaro. Também é amigo do Guilherme Boulos. Viajaram juntos para Cuba. Mas, assim, né, a Cruzoé fez questão de omitir essa parte, né? Porque se não ia ficar ruim pro Moro, eles são amigos do Moro. Então eu tô adicionando aqui, né? Aí tá lá o que já defendeu a ex-presidente Dilma Rousseff e que tem Roberta Maria Rangel, mulher do Dias Toffoli, como sócia. E ele era chefe do Moro, viu? Coloca aqui, ponto. E é o ex-chefe do Sérgio Moro. Mas vindo da Cruzoé, obviamente, eles vão ficar caladinhos sobre isso. Mas vamos voltar. Aí no meio dessa confusão toda, imprensa, né? Lá vem o Felipe Neto falar da entrevista de Bolsonaro. Essa revista morreu para sempre para mim. Quem se alia com fascista gênio é. Aí ele coloca, né? Fora do baralho. Critica a Dilma, mas Bolsonaro elogiando. Quantas e quantas capas destruindo Bolsonaro a Veja não fez. Aí Elisa diz, o mestre do cancelamento tá chateado. E a maior cara de pau é o seguinte, na matéria, criticando Olavo de Carvalho, mas que tava lá o Felipe Neto, ele comentou, isso aqui foi em dia 10 de maio de 2019. Hoje saiu minha entrevista nas páginas amarelas da revista Veja, sobre política, educação e o que eu penso de Olavo de Carvalho, Bolsonaro e o país. Realmente recomendo a leitura. Excelente trabalho do Felipe alguma coisa. Revista está nas bancas, ou pelo link. Aí era sensacional. Mas aí a outra está dando chilique. Esse aí é o Felipe Neto. Ainda sobre o chilique da imprensa,
O grande problema da contaminação, da pandemia do governo, é que ninguém se cuida. Ninguém usa máscara, ninguém respeita distanciamento, todos se aglomeram, todos se tocam, todos querem agradar o chefe com negacionismo. Um horror. Um governo é foco de contaminação em Brasília. Um perigo. Jéssica Camarote é da Globo News. Aí o Carlos diz, pela ilação grotesca e notoriamente militante, e com 2 pesos e 2 medidas, o blogueiro da Globo está achando... Não vou ler o resto, mas só para mostrar aqui o ódio deste lado. Este governo é um... Vocês podem ler também. A imprensa, não tendo que criticar o governo, tem que inventar alguma coisa, criar narrativas e narrativas e narrativas. E você vê que nas últimas horas teve até um caso aí na Fazenda que envolve aí o tal do Nego do Borel. Fala aí que ele teria abusado de uma mulher e tudo mais, e a imprensa já tá lá, Nego do Borel é expulso da Fazenda e é investigado pela polícia. O DCM já diz, Nego do Borel no país de Bolsonaro. É de agressor de mulher reincidente que a Record gosta. O bem venceu. É incrível como todo apoiador do Bolsonaro é escroto, blá blá blá. Já estão tentando ligar Bolsonaro ao caso, sendo que em 10 de julho de 2021, 2 meses atrás, eu não apoio o Bolsonaro. Essa foto foi tirada em um jantar que eu estava também e foi a pedido do Flávio Bolsonaro. Já estão tentando ligar o Bolsonaro ao caso. Eles não têm o que comentar, tá faltando assunto. A CPI não tem mais, sabe? Não tem mais, sei lá, fogo, não tem mais nenhuma empatia, ninguém tá nem mais pra CPI, não tem o que falar do 7 de setembro, de golpe, esvaziou. Esvaziou. A imprensa não tem mais o que falar. Aqui eu dei um zoom só pra mostrar pra vocês. Esvaziou. Não tem mais o que falar de Bolsonaro, não tem o que criticar. Aqui também mostra como a imprensa age, né? Alguns dias atrás, tentaram falar que o ASEF dá em cima de mulher e é perseguido por homem com faca na mão. Aí agora, né, fizeram perícias, analisaram as câmeras e diz, a Polícia Civil conclui que advogado de Bolsonaro sofreu tentativa de homicídio. Ele não fez nada, sabe? As imagens da câmera de segurança refutam tese, que ele teria assediado a mulher. Aí. Mas na hora de criticar o governo, todo mundo falou. Atenção, alarme, urgente. E agora? Quantos jornais vão dar repercussão, né? Na matéria que refuta e mostra que foi mais uma fake news criada contra qualquer pessoa ligada ao governo. E o que falar disso daqui também, Agora são 12 horas sem luz em casa e sem atendimento. Apagão da Neo Energia. Eliane Catanhede, essa não mente. Essa daí os fact-checkers, meu Deus, se ela falar uma coisa, eles vão bater palma. Aí o grupo Neo Energia respondeu a ela e falou o seguinte, minha senhora, nossas equipes estiveram no local às 1h30 da madrugada, mas não conseguiram contato. Foi constatado que a rede de energia não apresentava defeitos. Por volta das 7h20, retornaram e constataram que o disjuntor interno da residência estava desligado. Desculpe os transtornos. A mulher não sabe ligar o disjuntor da casa. E está colocando a culpa na concessionária de energia. Essas são as pessoas, né, que detêm o domínio da verdade. E aí eu mostrei essas coisas toda da mídia, o que a mídia estava comentando ontem, ligando também a questão do gabinete do ódio, para comentar sobre isso daí e a gente começar a comentar um pouco sobre esse tal período de calmaria. O Eduardo Matos de Alencar fez um comentário que eu achei bem interessante e bem sucinto. Ele fala o seguinte, Bolsonaro pauta tanto o debate nas redes sociais que quando ele entra em uma fase lunar e baixa a temperatura, tudo fica meio morto nesse meio. Ninguém tá comentando de nada, tá tudo parado, faltam notícias. Aí esse chilique da imprensa aparece, treta aí de nego do Borel, cara, ganhando repercussão dentro da direita. Felipe Neto chorando, aquelas coisas assim que no geral ninguém dá muita atenção. E aí sai essa matéria aqui da Veja, olha só. Como a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos mexeu com o clima em Brasília. Isso aqui não tem nada a ver com a viagem de Bolsonaro. Não tem nada a ver. Isso aqui tem, na verdade, a ver com a postura de Bolsonaro. Tá calado. Tá calado, tá quieto, tá na dele. Não tá falando nada, não tá gerando polêmica. E fala o seguinte, nessa passagem de Jair Bolsonaro pela ONU, aliados do presidente notaram alguns sinais de que a crise viajou para Nova York. O Rodrigo Pacheco e o Lira só falaram de pautas legislativas nos dias em que Bolsonaro e seus ministros passeavam lá fora. O Luiz Fux só tratou de temas judiciais na agenda da corte. O chefe do Exército, general Paulo Sérgio, que despachou tranquilo no QG da Força, sem ser instado
a participar de agendas políticas do governo do Planalto. Em resumo, com a crise viajando, o país experimentou dias de normalidade. Não. Como o Bolsonaro tá quieto, não tá falando nada. Não, tô de boa aqui, vamos respeitar a democracia, segue o jogo. A imprensa não tem o que falar. A imprensa não tem o que falar, não tem o que atrapalhar. Então, para ter matéria, eles têm que ficar fiscalizando. Se a imprensa fiscalizasse a pauta legislativa, quisesse que o legislativo brasileiro avançasse, iria avançar. Iria avançar. O Congresso iria trabalhar em prol do Brasil. O Senado iria trabalhar em prol do Brasil. Mas eles fazem exatamente o oposto. Eles criam crises no governo que é para ajudar a tudo travar, a economia quebrar e o cenário ficar muito melhor para o Lula aparecer em 2022. E você vê, não vou dar play aqui nesse vídeo, o Tarcísio, ele foi lá no Pânico, e o Emílio falou, cara, comentar aqui com você e tal, pô, saiu aqui um print. Esse print eu trouxe no vídeo de ontem, acho que a gente terminou o vídeo falando dele, que é a questão lá dos trens, dos avanços no setor ferroviário brasileiro. E eu recebi esse print de meu pai no WhatsApp. O Emílio falou que ele recebeu lá no WhatsApp também, no grupo da Paulinha. Tava no Instagram do Tarcísio. E o mais interessante de tudo isso é o seguinte. Se o Tarcísio tivesse sido no Pânico há 2 semanas atrás, 2 semanas não, antes do dia 7, o que o pessoal está comentando? Pô, Tarcísio, e aí? Tá atrapalhando os movimentos dia 7? A sua área de infraestrutura? O que você está achando do dia 7? Você vai participar das manifestações? Isso, aquilo, outro, blá, 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 titi. E o que você percebe é, como não tem nenhuma crise para se comentar no momento e tudo mais, acaba sobrando espaço para falar das coisas boas. As coisas boas estão começando assim a aparecer. E eu acho que vai chegar no ano 2022, vai chegar, e as pessoas vão ter que aceitar que o governo Bolsonaro entregou muita coisa. Entregou muita coisa. Não vai ser só de politicagem, não vai ser de promessas. A promessa que o Bolsonaro vai fazer para 2022 nas campanhas vai ser que ele vai continuar entregando o que ele já entregou. Ele não vai fazer recapeamento de pista em ano eleitoral. Ele está fazendo de agora. Foram pontes, foram pistas, rodovia, no caso, o sistema hidroviário, começando aí também a dar alavancada, sistema ferroviário. O Brasil está avançando. Transposição de São Francisco, levando água por Nordeste, casas para a população. O Brasil está avançando. Algumas notícias boas estão começando a vir à tona. Essa baixada na temperatura que Bolsonaro deu não foi assim tão prejudicial. E se lembra no vídeo de ontem, quando a gente analisa aquela matéria da Veja, que eu falo para vocês, pessoal, para mim, essa matéria aqui tinha como endereço o setor econômico brasileiro. Falar com a economia brasileira. Era o principal grupo que Bolsonaro queria comentar. Ele queria furar a bolha e falar com essa gente. E a CNN soltou essa matéria aqui, no final do dia 24, não tinha visto, senão tinha entrado no vídeo de ontem, que é o seguinte, ó, Bolsonaro entendeu que conflito poderia inviabilizá-lo em 2022, diz especialista. É que ele está falando sobre os embates com o STF, mas não quero olhar sobre essa ótica. Olha só, a CNN chamou um especialista. Nesse caso eu até acho que dá para chamar o cara de especialista. Por quê? Porque o Murilo Aragão, ele junto com seu irmão e tudo mais, ele se dedica realmente todos os dias a comentar sobre questões econômicas. É o principal foco. Também falam de movimentações políticas, mas eles são aí os donos da Arco Advice, empresa que tem uma taxa de acerto boa e eles comentam sobre economia. É o foco desses caras, comentar sobre a pauta econômica do Brasil. E você vê, ó, a entrevista CNN, o cientista político Murilo de Aragão, afirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, parece que entendeu que o conflito poderia inviabilizá-lo como candidato no ano que vem. Não é que poderia inviabilizá-lo, mas que conflito, manter sempre o conflito, sempre as coisas em alta, acaba atrapalhando. Você tem que entender assim, mais o seguinte, cara, olha só, se o conflito inviabiliza, e parece que Bolsonaro entendeu que isso seria ruim para ele, então ele está falando que Bolsonaro entendeu que seria ruim, meio que ele está mudando. Ou seja, Bolsonaro está seguindo na tomada que o setor econômico brasileiro está gostando. A economia brasileira agradece a movimentação de Bolsonaro. Em outras palavras, Bolsonaro, parabéns, você acertou na sua movimentação. Ele não vai elogiar Bolsonaro.
Mas é o que está por trás disso. Bolsonaro, ele realmente está tentando conversar com a economia brasileira. Ele quer que o Brasil volte, tem que resolver. Os preços estão aumentando e, por mais que a economia brasileira ainda melhore, eu chutaria que ainda assim veremos os preços subir, porque tem um movimento internacional grande acontecendo. Tem a crise dos containers, tem a crise que envolve também o transporte hidroviário. Vocês devem ter acompanhado um tempo atrás, teve aquele navio, era o Evergreen, se não me engano, lá no canal de Suez, travou tudo. Então foram vários e vários dias que nenhum navio passava, avançava. A maior parte da distribuição de alimento no mundo, em grandes coisas, é via portuária, é feito por navios de cargas. Tem esse problema. Tem a questão que teve no Brasil das geadas, você deve lembrar. Então muita gente perdeu aí produção. A próxima safra aí deve ter alguma perda. Tem a questão também que está afetando agora, que é a questão dos fertilizantes. Estou começando a acompanhar esse tema, não sou especialista no assunto, mas tá tendo um certo desabastecimento de fertilizante, o que, vai ter na ponta da linha, né? Com menos fertilizante, não vai ter a mesma produção por hectare que normalmente os produtores têm. Então tá falando, Bolsonaro seguiu o caminho certo. Junte isso ao que Bolsonaro falou sobre a greve dos caminhoneiros, que, cara, isso não vai ajudar ninguém no primeiro momento. Então, não foi uma movimentação aleatória. Bolsonaro não fez isso porque, eu me rendi, é paz, amor e tudo mais. Para mim, Bolsonaro percebeu que, cara, tem algo grande acontecendo. Nesse momento, acho que o melhor caminho é abaixar um pouco a temperatura. Fora tudo que a gente já comentou no passado. Mas vejam só. Bolsonaro diz em entrevista a alemães que Alexandre de Moraes revogou prisão de bolsonarista após conversa por telefone. Interessante, hein? Parece que realmente, assim, teve alguma conversa, né? Teve alguma conversa. Quais são os termos? A gente não sabe. Eu comentei com vocês, mostrei algumas coisas. Falei, merece ficar de olho um pouquinho. E você viu a entrevista alemães da extrema-direita, gravada em 9 de setembro, divulgada essa semana. Bolsonaro atrelou a conversa com Alexandre de Moraes, intermediada pelo Michel Temer, a decisão do ministro de revogar a prisão de um jornalista brasileiro alvo dos inquéritos em andamento no STF. Parece que Bolsonaro não abandonou, né, a base, os amigos dele para trás. Bolsonaro não liga para ninguém, só liga para a reeleição, como alguns querem falar. Parece que sim, o presidente está muito preocupado com a liberdade. Não é só da garganta para fora, né, da boca para fora. Pelo amor de Deus, né? E só falando aqui sobre o Alexandre de Moraes, não vou falar, nem quero comentar, só da voz à própria Folha de São Paulo. Não estou falando nada, mas insulto a Alexandre de Moraes em Clube de São Paulo vira inquérito sigiloso e tem silêncio dos envolvidos. Se lembra do caso? Tinha um cara lá bêbado, lá dentro do próprio clube, xingando o ministro, ofendendo o ministro. E aí o segurança do clube viu, ligou pro segurança do Alexandre, ele foi lá, viu e prestou queixa. Pois é. Já que Bolsonaro falou do Temer, só essa matéria aqui que, não sei. Temer conversou com o presidente do STF sobre carta de Bolsonaro à nação. O que é que ele conversou? Não sei. O Fux até o momento tá meio quieto, não tá falando nada. Também deu uma certa baixada na temperatura. Mas é só mais um reforço assim, que algo foi conversado. Algo foi conversado. Realmente alguma coisa aconteceu naquele dia 9. Não foi que Bolsonaro recuou, vou só recuar aqui. Temer, vem aqui em Brasília. Eu vou mandar um avião da Força Aérea buscar o Temer só para ele me ajudar a escrever uma cartinha. Parece muito simplório. Então essa situação, cada dia que passa, para mim fica um pouco, cada vez mais complexa, na verdade. Não um pouco não, mais e mais complexa. E sobre o Fux, ele me fez aqui uma fala que me deixa um pouco preocupado, que é o seguinte, o presidente do STF diz que ano eleitoral vai exigir prudência e calma das instituições. Em podcast da corte, o Fux afirma que comportamentos antidemocráticos exigiram reprimenda do Supremo. Ele fala, nós estamos ingressando num ano muito importante, que é o ano eleitoral. Esse ano eleitoral exige prudência, ele exige calma das instituições, de sorte que eu acho que essa prudência vai ser mantida exatamente com foco na preocupação nas eleições. Para mim o que ele está falando é o seguinte, a gente não vai arquivar nada. Todos os inquéritos vão meio que ficar abertos.
O máximo que a gente pode fazer é deixar em banho-maria, porque vai que alguém resolva criar confusão. O STF vai ter que entrar em campo, né? A gente não pode deixar que a confusão seja instaurada no país, principalmente ano que vem, que é ano eleitoral. Então, assim, a gente pode ficar de boa, mas estaremos alerta. Estaremos alerta para as movimentações aí dos grupos políticos, que na verdade eu acho que vai ser só da direita. Porque ontem, esse que aparece esse vídeo aqui, ó. O Jones Manuel, esse aqui foi em Fortaleza, num congresso aí sindical, trabalhista, você vê, ó, PCB, sabe? Comunista raiz. Eu vou mostrar o vídeo, né, que fica melhor, porque são as palavras do próprio Jones, não são palavras minhas, então, se tiver problema, é o problema do próprio Jones. Veja só, né, se ele foi pra falar, ele que assume o BO dele. Segunda coisa, dialogando diretamente com a primeira, é que existe uma negação na Europa em setores da esquerda brasileira, que é falar assim, o amor vai vencer o ódio. Meu amigo, o amor não consegue nem segurar casamento, quanto mais vencer o ódio. Tem viajando. O ódio tá ruim mesmo, tá abafado. Já diria sorriso maroto, não é nem só de amor, se tem uma relação. Então veja, é uma negação neurótica do sentimento de ódio, meu irmão, velho. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio. Ele diz, vou botar um pouquinho aqui, ó. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. A gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Ódio de classes. O peão tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sai a peruca. Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter uma fonte de raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Odiar a burguesia brasileira e todos os representantes. Que se puxar o Fux pelo cabelo, puxa a peruca, fica careca. E aí? Tem que cuspir, tem que odiar, tem que xingar. Será aí que o Jones vai receber a visita do Uber Black? Será? Será que ele vai entrar no inquérito? Será que a Polícia Federal vai bater na porta dele? Estranho, hein? Estranho. Parece que essa fala aí, pelo que vem acontecendo com a direita, tá bem longe também de liberdade de expressão, hein? Ele tá utilizando a palavra ódio algumas vezes. Mas a gente sabe que é da esquerda, né? Então possivelmente não vai ter nada. Ai, Brasil, né? 2 pesos e 2 medidas. Eu queria falar disso daqui. Leonardo Gonçalves diz que a esquerda defende pautas bíblicas. Aí o André Porciúncula falou, né? Verdade, vocês defendem o apocalipse. É isso que vocês defendem, realmente. O André trouxe essa matéria aqui que é muito preocupante. Nova CEO da Marvel considera tirar o Men de X-Men para tornar a série mais inclusiva. X-Men não, e as mulheres? Porque Men é plural de homens, né, na tradução. E as mulheres? Não, o de X-Men tá errado. Vou botar só X agora. Vai ser só o X. O mundo tá muito estranho. Tá muito estranho. Uma coisa que tá acontecendo também, que é a questão aí do Mendonça, até hoje o Alcolumbre não pautou, sem nenhuma notícia aí, mas fala o seguinte, ó. Os movimentos de Alcolumbre antes da sabatina de André Mendonça. Discretamente, o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, chamou reservadamente alguns líderes partidários da casa para um particular na semana que vem. Alcolumbre quer combinar o jogo com os colegas para marcar a sabatina de André Mendonça ao STF. Com um dos líderes que conversou, ele disse já ter votos para barrar Mendonça na comissão. Vai ser a primeira vez na história da República aí que um indicado vai ser barrado. Rapaz, mas não, tá bom. Não fala muita coisa não, né? Deixa aí. E olha só que interessante essa matéria. Olha o choro da esquerda, pra gente falar um pouco de 2022. O escândalo bolsonoide. Bolsonaro, com todos os defeitos, tem aprovação de metade do patronato. Você fica assumindo, né, irmão? Que Bolsonaro tem público, tem pessoas que o apoiam. Segundo parágrafo. E aí está o escândalo que não faz escândalo. O Bolsonaro, tal qual é, com todos os defeitos pessoais, a destrutividade e as anticivilidades que nenhum país pode suportar, tem aprovação e o apoio de 1
em cada 2 integrantes do patronato. Retoma a nomenclatura abolida já no começo da ditadura por iniciativa do Dúbio Jornal do Brasil. Tem apoio, né? Tem apoio. Tem muito apoio, muito apoio. Só que o Felipe Neto também quer relembrar o seguinte, ó. É muito inacreditável que meu canal atinja, em média, de 20 a 21 milhões de espectadores únicos por mês. Isso significa que pelo menos 10% da população brasileira assiste pelo menos um vídeo do canal por mês. Assustador. Muito, muito obrigado. 10% do Brasil assiste pelo menos um vídeo do Felipe Neto por dia. Vocês entendem? O que eu não consigo entender é quando eu vejo alguém da direita falar o seguinte: eu não sei porque vocês levam o Felipe Neto a sério. O cara tá... nesse ritmo aí o Felipe Neto vai passar a Globo. 10% do Brasil assiste o cara. A maioria são jovens. Você acha que eles vão votar em Bolsonaro, esses jovens? Eles vão crescer para virar eleitores do Bolsonaro ou do Lula? E é o Felipe Neto, né, que está propondo como combater desinformação e tudo mais, discurso de ódio através lá do Instituto Vero. Esse rapazinho ainda vai dar muito e muito e muito trabalho. Mas tudo bem. Olha só, enquanto a mídia, né, ovaciona o Felipe Neto, ovaciona a esquerda, qualquer empresário de esquerda, tipo a Luísa Trajano, olha só, a Luísa Trajano só aparece com destaque. Por quê? Porque ela é apoiadora do Lula. É tipo o Lema. Aí o Metrópolis faz esse tipo de matéria. Ó. Dono do maior delivery do Brasil é bolsonarista. É um crime. É um crime. Já tá tentando destruir o cara porque o cara apoia Bolsonaro e estava nas manifestações com pautas golpistas de 7 de setembro. A mídia brasileira é inimiga do Brasil. Ela é aliada do comunismo. É aliada da esquerda. É aliada do Lula. Mas do cidadão de bem, cidadão comum, não. Não tem nenhum, nem pode ter. Como assim alguém apoia Bolsonaro? Não. É inaceitável. Inaceitável. E aí, enquanto as manifestações no dia 7 são golpistas, Lulinha tá pensando ir às ruas pela primeira vez. E ele condiciona e dá atos de oposição à presença de presidenciáveis ou nomes de outros campos políticos. A ideia do ex-presidente é evitar contaminação eleitoral dos protestos. Balela, balela. A direção do PT avalia que ele só deve comparecer se a manifestação for ampla e contar com a presença de lideranças de outros campos e partidos ou de outros presidenciáveis. Tradução. O Lula está tentando trazer todo mundo possível, porque imagina o Lula aparecer a primeira vez e a primeira aparição do Lula foi um fiasco. Então tem que estar todo mundo lá. Tem que estar todo mundo, sabe? Cara, dá mortadela, dá um trocado, tem que ter gente. Ele não pode chegar lá e tá vazio. Então tem que estar todo mundo lá. Ele quer forçar os outros partidos a ajudar na confecção de tudo para ter público, para não ser aquele fiasco, né? É capaz de ter, na verdade, gente xingando o Lula. Ele só vai se tiver um público bem grande. Ele tá tentando construir a tal da frente ampla do Lulinha. E falando da frente ampla, vejam só que interessante essa matéria aqui. Na reunião do DEM, por fusão com o PSL, sobrou para quem? Pro Kassab. Opa, sobrou pro Kassab. A gente comentou, né, que os partidos estão para se fundir nos próximos dias aí. Isso realmente, aparentemente vai acontecer, é algo inevitável. Só que fala o seguinte, ó. Na reunião da cúpula do DEM, que praticamente selou nessa semana a fusão com o PSL, um dos discursos mais inflamados foi do ex-senador José Agripino Maia. O ex-senador descascou Gilberto Kassab, o cacique do PSD, que teria sido ajudado por Lula para criar o PSD e destruir o Democratas. O PSD só existe pela ajuda do Lula. Aí agora cada vez fica mais e mais claro porque o PSD busca fazer uma chapa com Lula. É capaz do Lula ter criado o PSD já visando, né, substituir o MDB no cenário político. Ó, não, eu vou ajudar vocês a se tornarem o novo MDB. Cola comigo que você passa de ano. E vejam só, a candidatura de Felipe Santa Cruz, o nome de Paes para o governo do Rio de Janeiro. Eduardo Paes é prefeito do Rio, cidade importantíssima. Às vezes mais importante e relevante do que alguns governadores. Ele é muito mais conhecido que o Felipe Santa Cruz, mas ele está tentando colocar lá o drone dele, né? Ele vai operar no controle remoto, marionete, vai lá
Santa Cruz, a gente vai te orientar aqui, você vem pro PSD, o Kassab também está na jogada, você vai ser o nosso candidato. Só que até o momento, o Felipe Santa Cruz não despertou empolgação em outros integrantes do grupo político do prefeito, pelo menos até agora, e o pessoal também acha que ele não tem potencial expressivo numa disputa eleitoral majoritária, ou seja, ele não teria força para ser governador. Estão tentando viabilizar o tempo todo. Esse mesmo entorno gostaria de contar desde já com uma figura que, em meio à corrida pelo Palácio Guanabara, ajudasse a conquistar votos para candidatos a cargos proporcionais. A meta do partido no estado é eleger entre 6 e 10 deputados federais. Está falando aqui do PSD do Kassab. O José Disseu fez uma live aí com a esquerda falando que, o Kassab vai eleger uma bancada gigante. O José Disseu já está avisando para a esquerda. E eu estou falando para vocês. Eles vêm forte. Uma alternativa, no entanto, ainda não existe. A única figura que se avalia ter esse peso entre os correligionários de Paes é justamente o próprio Eduardo Paes, que inclusive já estava de conversa com Lula de tempos bem recentes. E você vê, PT do Rio abre mão de disputa local por apoio a Lula. A gente deixa de ter candidato, não teremos candidato ao governo, agora vocês vão ter que apoiar o Lula. Fechado, irmão. PT do Rio está aberto a alianças. A legenda topa apoiar nomes de Marcelo Freixo para governador, Molon para o Senado, ambos pelo PSD, em troca no espaço para o palanque do Lula. O PT também conversa com Eduardo Paes. Lula, quando esteve no Rio em junho, almoçou com Paes e os dois ficaram de tentar uma chapa única no estado, onde PSD, PT e PSB estariam juntos. Marcelo Freixo e Eduardo Paes é a chapa. Se o Felipe Santa Cruz não empolgar, vai ser Freixo e Eduardo Paes. Bota o Freixo de vice. No PSD, Eduardo Paes quer trabalhar nos bastidores para que seja uma alternativa no caso de Rodrigo Pacheco desistir de migrar para o partido. Interlocutores do prefeito com o PT especulam até a possibilidade de Paes sair numa chapa de Lula. Lembrem que o Kassab quer a vice. Quem sabe aí o Paes não seja nem candidato ao governo do Rio, seja o vice na chapa do Lula. Kassab é Lula, Pacheco é Lula. Qualquer movimentação do Pacheco é o Lula que está se movimentando. Tem que analisar o Senado com base nas eleições de 2022. E o Kassab já está garantindo que Alckmin ingressa no PSD antes das prévias tucanas. O Alckmin vem, já está decidido, vai entrar na sigla. O Alckmin é PSD. Vai estar aí, né? Apoiando o Lula. E olha só que coisa interessante. Todos sabem que o nosso candidato a presidente será o senador Rodrigo Pacheco. Mentira. Não vai ser. Não tem candidato nenhum. Se for só o primeiro turno, ele está tentando se cacifar. Kassab está tentando se cacifar. Ninguém mais acredita nesse discurso. É um discurso batido. Só que nesse evento aqui, que contou com a presença do Paulo Scaff, Geraldo Alckmin e Márcio França, olha esse trio. Aqui já está com cheiro de Scaff, senador pelo PSD, e governador e vice. Refazendo essa dobradinha antiga. E o interessante é o seguinte, encontro com Alckmin, França, Kassab e Scaff têm gritos de tchau Dória e críticas ao governador. Por quê? A esquerda vai estar na esquerda, já tem esquerda, já tem um público da esquerda, já tem lá a base deles. O Alckmin ele não vai conseguir os votos do Kassab, do Haddad, não vai conseguir os votos do Guilherme Boulos. Ele já tem os votos dele lá, tempos antigos. Ele está rivalizando com Dória. Por quê? Porque até o presente momento, a direita ainda não tem um candidato. Então, o Alckmin, a briga dele nesse primeiro momento é contra o Dória ou o indicado do Dória. Como é as pessoas que não acompanham a política diariamente, vem assim, vai ser, a direita, PSDB versus a esquerda do PT. Então ele já está começando a brigar com Dória. Assim, não, a posição é minha. Então, a disputa pelo governo de São Paulo, a meu ver, hoje se daria entre o Alckmin, o candidato da esquerda, que pode ser o Boulos ou o Haddad, e vai ter o candidato da direita. Vai ser uma disputa com 3 nomes que ambos têm voto. O Alckmin pode não ter força nacionalmente. Agora, dentro do estado de São Paulo, ele ainda tem uma base eleitoral. Tem muito prefeito aí que reza a cartilha dele, vai apoiá-lo, vem forte. Se vir com o Márcio França, ainda pega uma parte grande dos votos.
é capaz do segundo turno em São Paulo, caso ocorra, seja tendo um candidato bolsonarista, alguém de direita, conservador, seja entre um cara da direita e o Alckmin, não seja uma disputa com a esquerda, o que possivelmente é o que vai acontecer ao redor de todo o Brasil. Mas no estado de São Paulo, possivelmente vai ser o Alckmin versus o candidato da direita. Ele vai vir muito mais forte do que o Haddad, do que o Bolsonaro. Pelo menos na configuração até o presente momento. Criação de novo partido de direita agita bancadas de DEM e PSL no estado. Olha como a imprensa é baixa. Está querendo falar que o DEM e o PSL formarão um partido de direita. Pelo amor de Deus, né? A gente tá falando, o Zelote tentando convencer o povo de que a fusão PSL e DEM vai ser um partido de direita. Sabe muito de política mesmo, né? A direita permitida. Direita social-democrata. E como falei para vocês, parece que Bolsonaro está próximo aí de ter um partido. Ou pelo menos ter um partido que diz que é o partido favorito até o momento. Primeiro, solta a matéria. Ciro Nogueira diz que PP não quer mais filiar Bolsonaro. Ciro Nogueira tem interlocutores que o PP não quer mais filiar o Jair. Desculpa. Primeiro, Nogueira sabe que perderia poder com o presidente dentro do partido. Depois, avalia que se Bolsonaro derreter, fica difícil abandoná-lo se estiver dentro da legenda. Só que atualizou. Desculpa, atualização. Às 6h15 de 25 de setembro, o ministro Ciro Nogueira enviou nota à coluna em que afirma que o partido favorito para receber a filiação do presidente Bolsonaro é o PP. A coluna, no entanto, mantém a informação de que o ministro tem dito a interlocutores que o PP não quer mais filiar Bolsonaro. Gente, isso aqui é muito absurdo. O cara entra em contato com um grupo jornalístico, fala, o PP quer Bolsonaro, favorito. Não, problema dele, a gente mantém. Vai ter algum checador aí para bater o carimbo? É fake news? É conteúdo enganoso? É qualquer outra coisa? Imagina se fosse algum portal de direita, né? O Estadão fala algo similar. Para Ciro Nogueira, PP ainda é o partido mais perto de filiar Bolsonaro para 2022. Hoje o partido mais perto de filiar o presidente, eu acho que é o PP, escreveu Ciro Nogueira ao broadcast político em mensagem por aplicativo nesse sábado, dia 25. O PP hoje é uma das principais bases do governo Bolsonaro, além do ministro da Casa Civil. Também sou do partido, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, o Arthur Lira. Além disso, Bolsonaro já foi filiado por mais de 10 anos à legenda. Apesar disso, alguns diretores estaduais são resistentes à entrada de Bolsonaro, inclusive deve apoiar Lula em 2022, o maior adversário da reeleição do atual presidente. E sobre esse final, eu acho que precisa ligar isso à matéria da Veja, porque você lembra que Bolsonaro falou o seguinte, estarão comigo em 2022, PP, PL, Republicanos, PTB. Então, eu falei para vocês ontem, gente, não achem estranho se vocês verem os deputados mais fiéis a Bolsonaro migrarem, inclusive, para um partido diferente. Se Bolsonaro for pro PP, cara, vai ter estado que com certeza vai apoiar o Lula. Como é que vai conseguir colocar? Vamos botar assim, São Paulo. Vamos fingir que São Paulo vai apoiar o Lula. Não sei, vai que apoie. Como é que Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, vai estar no PP de São Paulo, onde o partido em São Paulo está apoiando o Lula? Ele pode apoiar o pai, isso não vai ter problema, eu não acho que ele vai ser desfiliado, mas pensa o seguinte, Eduardo Bolsonaro vai ter uma cacetada de votos, aí ele vai puxar os deputados do diretório, onde naquele estado o PP é ligado ao Lula. Onde o presidente daquele diretório estadual é ligado ao Lula. Então, assim, cara, ele vai puxar deputado que não vai estar colando junto, vai estar colando junto ao Lula. Então, naquele estado, talvez Eduardo, sei lá, ele se filia aos Republicanos, se filia ao PL, qualquer outro partido, PTB, que seja, PRTB do Mourão, DC do Emael, sei. Então, caso o Bolsonaro vá para o PP, pode estar tendo aí deputados que vá para outros partidos. Notícia boa, para alegrar vocês, TV Record comprou direitos na TV aberta para transmitir o Campeonato Paulista a partir de 2022. A Globo perdeu, Rede Globo perdeu. Depois do fim do vínculo com a Globo, esse é o esse é o segundo acordo firmado pela FPF para a transmissão do estadual a partir de 2022. Chora Rede Globo. Chora Rede Globo.
Isso aqui não vai dar tempo de comentar hoje, eu vou mandá-lo no Telegram. O Luiz fez uma thread bem interessante sobre o SG, a gente comentou aqui no vídeo de anteontem. Dá uma lida, isso aqui envolve questão que envolve o meio ambiente, qualquer coisa se der tempo eu comento amanhã. E eu quero terminar o vídeo hoje com isso daqui, eu achei bem interessante. Circulou nas redes sociais, de forma relativamente viral, o Putin, presidente da Rússia, andando pela rua, comendo aí um salgadinho na rua, né? Imitando o Bolsonaro. Parece que Bolsonaro tá fazendo escola, né? Parece que Bolsonaro está fazendo escola. A Paula Zanella diz, ó, Putin seguindo o mito. O cara está mostrando aos líderes do mundo que ser presidente não é ser um deus grego de uma mitologia imaginária intocável, mas sim uma pessoa comum que chegou ao cargo pelo povo. Jair Bolsonaro mostrou isso ao mundo dos reis. Com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Nossa, hoje eu tô cansado no vídeo, meu Deus. Gravar esse vídeo hoje foi cansativo, inclusive tá sendo até mais tarde do que o normal. Meu dia hoje foi bem corrido, nossa, trabalhei ontem. Aí acordei hoje de manhã, eu acordei vestindo a roupa pra ir no casamento, depois foi aniversário de minha sogra. Enfim, terça-feira, 8h30 da noite, nossa live especial. Algumas novidades pra falar com vocês lá em primeira mão. Lembra de curtir, lembra de compartilhar, mandar pros amiguinhos de vocês. Se inscreve no canal, nas minhas redes, torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Amanhã vou estar de boa, dar aquela descansada. E é isso, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu meus amigos. Fui!